Bom, pessoal, boa tarde. Vamos estar iniciando mais uma aula de matemática, onde vamos falar sobre expressões algébricas, viu? Vai se iniciar na página 92, então abra um livro e vamos acompanhar. Será uma aula bem breve, viu? É uma parte introdutória para conhecermos o que é uma expressão algébrica, viu? Antes de conhecer o que é uma expressão algébrica, vamos saber o que é uma incógnita e uma variável, viu? Está na página 92. Ambos, o que tem em comum entre incógnita e variável, ambas são letras, letras que representam números, viu? Mas chamamos de incógnita a letra que está em equações, certo? Então vocês já viram um pouco sobre equações em alguns momentos, não é isso? Ano passado vocês viram um pouco. Equações, pessoal, você sabe que é isso daqui, ó. Por exemplo, x mais 2 igual a 4. Então, isso aqui é uma equação. Aqui eu tenho uma letra. Essa letra é chamada de incógnita. Temos o costume de chamar de variável. É errado? Eu vou dizer que não, viu? Porque quando falamos em variável e incógnita, estamos nos referindo a letras. Letras que representam números, não é isso? Mas para ser bem, vamos dizer, exato, chamamos de incógnita a letra que está em equações, viu? Então tem essa diferença entre incógnita e variável, porque a incógnita usamos em equações e variável usamos em expressões algébricas, certo? Então fica essa relação entre as duas, viu? Onde podemos chamá-las e usá-las, viu? Então isso aqui, incógnita, beleza? A letra que está em uma equação. Por que equação? Porque eu tenho uma igualdade, não é, pessoal? Então representamos isso daqui. Você sabe que isso aqui é um número. Que número é esse? Eu tenho que resolver essa equação para poder descobrir, não é? Então, x é igual a 2. Então, o x é 2. Por quê? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Então, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo. 4 é igual a 4. Então, variável e incógnita são letras que representam números, certo? Quando usamos essa letra em equações, chamamos de incógnita. Quando usamos essas letras em expressões, chamamos de variável, viu? Mas ambas representam números, beleza? Então tem essa diferença aí. Vamos lá para a página 93 e estudar o que é uma expressão algébrica. Expressão algébrica é aquela que tem apenas letras ou números e letras. Pessoal, para conhecer expressões algébricas, tem que saber expressões numéricas, viu? Porque tem muita coisa em comum. Por exemplo, você sabe que uma expressão numérica envolve praticamente quase tudo em relação às minhas 4 operações e algo mais, potência, raízes, não é? Então você sabe que é mais ou menos isso daqui, ó, 2 mais 4 vezes 5 menos 3 e por aí vai, não é? Então aqui eu tenho algumas operações, não é isso? Como a adição, como a multiplicação e como a subtração. E você sabe de algumas regrinhas em relação a expressões numéricas, não é? Ou seja, onde está envolvendo multiplicação, adição e subtração, a prioridade é resolver a multiplicação. Então eu não posso somar 2 mais 4 antes de multiplicar esse 4 com 5. Não é? Então isso daqui se chama regra. Não é? Eu tenho que ter regras, eu tenho que seguir regras, certo? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. 2 mais 20 menos 3. 2 mais 20 é igual a 22. 22 menos 3 é igual a 19. Então isso daqui se chama valor numérico, beleza? O resultado. Muitas das vezes a expressão vem dessa forma, ó. Vem dessa forma. Eu vou colocar aqui separado só para você perceber a diferença. 2
mais 4 dentro de um parênteses, multiplicado por 5, subtraído por menos 3. Já muda o procedimento, pois agora eu tenho um parêntese, então eu não posso mais fazer 4 vezes 5. Professor, mas você não disse que é prioridade? Sim, nesse caso aqui antes. Agora eu tenho um parêntese e eu devo resolver primeiro quem está dentro do parêntese. Então, esse conhecimento em relação a expressões numéricas, eu creio que todos já conhecem, não é isso? Onde envolve parênteses, colchete, chave, a gente vai resolvendo primeiro parênteses, depois colchete, por fim chave, não é? Onde envolve potências e raízes, podemos resolver potências e raízes primeiro, depois multiplicação, depois adição e subtração, viu? Onde envolve multiplicação e divisão, resolvemos quem vier primeiro. Onde envolve adição e subtração, resolvemos quem vier primeiro. Tem várias regras que eu creio que todos já conhecem, não é isso? Então vamos lá. Então eu devo resolver isso aqui primeiro. 2 mais 4 é igual a 6. Então o 6 vai multiplicar com o 5 menos 3. Viu? Antes eu não poderia fazer isso porque não tinha parênteses. Viu? Então eu não poderia fazer 2 mais 4. Agora eu posso porque está dentro do parênteses. Então 6 vezes 5 é igual a 30 menos 3. Isso é igual a 27. Veja que o valor numérico mudou totalmente, não é? De 19 passou para 27. Por causa de quem? Por causa do meu parênteses. Talvez viesse assim, ó, 2 mais 4 vezes 5 menos 3. Olha a diferença aqui, ó. 2 vai ser conservado, mais 4 multiplicado também vai ser conservado. O 4 vai multiplicar o resultado que tem dentro do parênteses aqui, ó. 5 menos 3 é igual a 2. 2 mais 4 multiplicado por 2 é 8. 2 somado com 8 é igual a 10. Mudou de novo, ó. Então, tem várias possibilidades, tem vários tipos de resultados que podem vir de acordo com o tipo de expressões que estamos trabalhando, viu? Então, apenas um parênteses pode ser, você pode pensar que não é nada, mas vale muita coisa, não é? Altera o meu resultado de qualquer maneira que eu colocar ele, viu? Ele não ia alterar se fosse dessa forma aqui, ó. 2 mais 4 multiplicado por 5 menos 3. Viu? A gente resolveu primeiro a multiplicação. E se viesse dessa forma, 2 mais 4 multiplicado por 5 menos 3. Ó, nesse caso aqui, não ia ter mudança no resultado, porque sempre eu teria que resolver a multiplicação. Porque aqui era prioridade, porque era multiplicação, vamos dizer, ao invés de adição e subtração. E aqui também seria a multiplicação porque está dentro do parênteses. Então não ia mudar o resultado aqui nesses dois tipos de expressões. Viu? Então vamos lá. Expressões algébricas, como eu li aí no livro, pessoal, é aquela que tem apenas letras ou números e letras. Prestem bastante atenção aqui para entender. Olha, expressões algébricas são expressões que envolvem letras e números. Essas letras são chamadas de variáveis, viu? Por exemplo, eu posso ter uma expressão algébrica dessa maneira, ó. X mais 4 mais 3y. Veja que aqui é uma expressão algébrica, pois é uma expressão que envolve adição, não é? Envolve uma operação e também envolve letras. Algébrica vem de álgebra. Álgebra significa letras, viu? Então eu tenho letras substituindo números, viu? Professor, então como que eu calculo isso? Para me calcular uma expressão algébrica, eu tenho que ter valores para essas variáveis, não é? Esses valores não sou eu que irei encontrar, eu apenas irei encontrar o valor numérico. Então essas letras é a questão que irá te dar, é o professor que vai te dar o valor dessas letras para você substituir essas letras por determinados números, por determinados valores, viu? Então não tem como eu saber quem é o X apenas dessa forma, não é apenas com essa informação, não tem como eu saber quem é o Y.
a questão que vai te dar. A questão que vai te pedir o seguinte: calcule o valor numérico dessa expressão algébrica, sendo x igual a 2, y igual a menos 5. Aí sim, eu posso ter o meu valor numérico com essa informação aqui. Eu posso encontrar o meu valor numérico com essa informação. Veja bem, se o x é igual a 2, eu vou substituir o x por 2. Então, é 2 mais 4 mais... Esse 3, veja que o 3 está junto com o y. Quando está juntinho aqui, pessoal, você deve saber que isso aqui é uma multiplicação. O 3 está multiplicando o y. Então, o 3 vai multiplicar o y. Quem é o y? É menos 5. Então, vamos colocar o menos 5 dentro do parêntese para ficar organizado, para não ficar bagunçado, não é isso? Então, vamos lá. Então, eu vou resolver lá a multiplicação primeiro, né? 2 mais 4 mais 3 multiplicado por menos 5 é igual a menos 15, viu? Veja que aqui eu tenho um joguinho de sinal, eu devo fazê-lo. 2 mais 4 mais com menos é menos, então é menos 15, beleza? Eu vou resolver primeiro o quê? Essa adição, porque vem primeiro, né? 2 mais 4 é igual a 6 menos 15. Pessoal, professor, você deve estar se perguntando, professor, poderia resolver 2 mais 4 primeiro? Poderia, pessoal, ó. Viu? Isso aqui vai muito de treinamento, de se exercitando, você vai perceber o que você pode fazer, que não pode alterar em nada, viu? Nesse caso aqui, você poderia resolver isso aqui, ó, 2 mais 4, viu? Porque aqui depois é uma adição, não é uma multiplicação. Então, o 4 você não iria usar com outra coisa, somente com o 2 mesmo, viu? Agora aqui, ó, eu tenho um 6 positivo, isso aqui é positivo, certo? Você sabe disso, né? Mais com menos é menos, então é 15 menos 6. 15 menos 6 é igual a 9, não é? 9. Mas vai ser um 9 positivo ou 9 negativo? Sinalzinho do número maior, tá? No 15, então é menos 9. Esse menos 9 é o meu valor numérico, é o valor da minha expressão algébrica. Que expressão algébrica? A expressão que envolve dois tipos de variáveis, né? Que variáveis são essas? X e y, viu? Outro exemplo aqui. Bora lá. Eu tenho aqui 2x mais 3y menos 4x menos y. Preste atenção. Como podemos resolver isso aqui? Calcule o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 3 e y igual a 6. Veja bem, não tem necessidade de você substituir o x duas vezes, porque aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Por quê? Porque tem como eu simplificar essa expressão algébrica aqui. Porque eu tenho um monômio semelhante. A gente vai ver isso aqui mais adiante do conteúdo. Mas só para adiantar, eu posso somar 2x com menos 4x. Por quê? Porque eles são iguais. Ele tem a mesma variável. Então, termos que têm mesma variável, eu posso simplificar. Ou seja, eu posso somar ou subtrair. Viu? Então, eu posso fazer, ó, eu vou conservar o x, você faz isso aqui em equações, né? Você sabe disso. E eu vou subtrair 2 com o menos 4 aqui, ó. 2 menos 4 é igual a menos 2, então fica menos 2x. Aqui, ó, o y também eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou conservar o y porque é igual e vou somar aqui, ó. Eu vou pegar 3 menos 1 aqui, ó. Vou subtrair com menos 1. Mais 3 menos 1 é igual a mais 2, não é? 3 menos 1 é igual a 2, então fica mais 2. Então, não tem como eu fazer essa adição, não é? Porque são termos diferentes, aqui é x, aqui é y, mas eu fiquei com uma expressão menor. É melhor trabalhar com essa expressão aqui do que com essa, viu? Ao invés de você colocar o 3 aqui e aqui, você vai colocar somente aqui, viu? Então, vai ficar menos 2 multiplicado com 3, mais 2 multiplicado com o 6, que é o y, viu? Menos 2 multiplicado por 3, só subir um pouquinho aqui, menos 2 multiplicado por 6 é igual a menos 6, mais 2 multiplicado por 6 é igual a 12, mais com menos é igual a menos, então é 12 menos 6, que é igual a 6, mas é mais 6 ou menos 6? Mais 6 porque é o sinalzinho do número maior, então fica 6 positivo, beleza? Só mais um para finalizar.
para a gente se exercitar, viu? Se tiver alguma dúvida, vamos perguntar. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado mais 3y ao cubo. Calcule o valor dessa expressão algébrica para... Pessoal, pode vir outra letra, viu? Não é só x e y, não. Pode vir mais. Pode vir outra diferente ou pode vir mais, viu? Então, para x igual a menos... Não precisa colocar dentro de parênteses, não. A menos 2, viu? E y igual a menos 1. Beleza? Simplesinho aqui para você entender como que vai acontecer. Presta atenção. O 2 está multiplicando o x. Quem é o x? É menos 2. Então, eu vou fazer isso, ó. 2 multiplicado por menos 2, só que o x está ao quadrado. Então, menos 2 tem que estar ao quadrado. Beleza? Menos 2 ao quadrado. Ó, esse menos 2 é o meu x. Só que o meu x está ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado. Mais 3 multiplicado pelo y. Quem é o y? É menos 1. Então, dentro do parênteses também. Menos 1. Só que o y está ao cubo. Então, menos 1 ao cubo. Viu? Deixa eu aproximar mais aqui. Pronto. Vamos lá. Pessoal, quando eu tenho uma expressão numérica, ó, isso aqui deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica. Uma expressão numérica já está dizendo numérica. Números envolve somente números. Aqui envolvia números e letras, expressão algébrica. Passa de ser, deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica, onde tem apenas números. Quando eu tenho uma expressão numérica onde envolve potência, eu resolvo primeiro potências. Então, não pense o seguinte, não pode fazer 2 multiplicado por menos 2, porque esse menos 2 aqui é uma potência, então eu tenho que resolver primeiro as potências, viu? Então, a potência é prioridade, viu? É prioridade, então eu tenho que resolver primeiro, depois eu passo para a multiplicação e se tiver divisão, divisão, viu? Então, prioridade. É a minha potência, viu? Então, eu vou conservar esse 2, que vai multiplicar pelo resultado dessa potência. Aí sim, menos 2 ao quadrado. Veja que aqui eu tenho uma base negativa com expoente par. A gente já viu muito isso daqui, né? Base negativa com expoente par vai dar sempre positivo, não é? Então, 2 ao quadrado é igual a 4 positivo. Mais 3 multiplicado por quem? Eu tenho uma base negativa com expoente ímpar, vai dar sempre negativo. Quando a base é 1, sempre é 1, beleza? Então, menos 1 ao cubo é menos 1, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 multiplicado por 4 é igual a 8, mais 3 multiplicado por menos 1 é igual a menos 3, viu? Poderia fazer direto? Poderia. Mais 3 multiplicado por menos 1, menos 3. Não tem problema não, mas eu estou fazendo passo a passo aqui para você entender melhor. 8 mais com menos, menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. 5 é o valor numérico dessa expressão algébrica, onde x é igual a menos 2 e onde y é igual a menos 1. Beleza? Então, primeiro momento em relação à expressão algébrica, é somente isso daqui por enquanto. Qualquer dúvida, vamos perguntar. Tem muita coisa ainda para a gente ver, mas o primeiro momento, nessa primeira aula nossa, é isso aqui. Vamos treinar primeiro, vamos aprender a fazer isso daqui para poder seguir em diante, viu? Então, bons estudos.